Não parece ser um mundo louco, um mundo onde as pessoas defendem que uma criança tem o direito de tocar no corpo de um adulto nu no museu? Não parece um mundo louco, um mundo onde é expressão de arte você desenhar Nossa Senhora segurando um macaco e escrever pênis e vagina nas hóstias, que a gente espera em Deus que não sejam consagradas. Porque, não sei se você pensou nisso, mas a minha imaginação tem a criatividade suficiente de achar que tem gente que é capaz de fazer isso. Não estou acusando. Não estou acusando. Estou somente temendo. É diferente. Vejam, não parece um mundo louco, onde as pessoas lutam pelo direito de matar os seus filhos? Não parece um mundo louco, onde os educadores estudam e defendem que eles precisam ensinar a crianças que ainda não chegaram à idade da razão, se elas vão... Ou seja, ela não tem opção de nada na vida, mas ela precisa optar se ela gosta de homem ou de mulher. Ela não optou por nada. Com 4 anos de idade, você não deixa a criança nem atravessar a rua sozinha. Mas ela já tem que escolher a sua identidade sexual. Qual é a lógica disso tudo? Isso tudo tem lógica. Então, fica mais fácil da gente entender a lógica quando a gente, então, estuda a história da longa marcha da vaca para o brejo. Então, é o que nós vamos contar nessa tarde. A longa marcha da vaca para o brejo. Eu poderia explicar essas coisas todas, cheio de detalhes, mas eu vou tentar abreviar para vocês. Vejam só. Vamos começar na época do descobrimento do Brasil, mais ou menos no ano 1500. Como era o mundo no ano 1500? O mundo no ano 1500, embora o cristianismo, catolicismo, estivesse passando por uma certa crise, ainda havia uma capacidade de a igreja, digamos, orientar espiritualmente os povos da civilização ocidental. Isso é uma coisa fantástica. A gente estuda nos nossos livros de história que houve o Tratado de Tordesilhas, onde as duas maiores potências da época, que eram Portugal e Espanha, para não entrar num conflito fratricida que poderia bem ser uma espécie de Primeira Guerra Mundial, recorreram ao Papa, e o Papa então faz uma divisão do mundo entre Portugal e Espanha, e com isso se evita uma guerra. Nossos professores de história só são capazes de rir disso e dizer, imagina a pretensão do Papa de querer dividir o mundo entre duas nações. O que os professores de história não notam é que a autoridade espiritual da igreja, do papado, portanto, foi capaz de evitar uma guerra e milhares de mortos. Ninguém nota isso. O que acontece, porém, é que havia um grupo de pessoas que estava extremamente insatisfeito com esse poder incômodo da igreja. Como que surgiu esse grupo de pessoas e como que eles ficaram incomodados com o poder da igreja? Aqui, vejam, a gente precisava recuar mais 300 anos. E a história já está cumprida, já estou tentando contar para vocês a história de 500 anos. Se eu tiver que contar de 800 anos, aí fica mais complicado ainda. O fato é que a Igreja Católica, ela governava espiritualmente o mundo. Havia uma autoridade da Igreja Católica.
E essa autoridade da Igreja Católica, ela foi dada pelo próprio Cristo. Porque essa autoridade, ao invés de ser uma autoridade que era imposta nos seres humanos, como gostam os nossos ideólogos atuais de fazer a gente conhecer, né? A Igreja Católica oprimia as pessoas. Não, a Igreja Católica libertou as pessoas. Por quê? Porque durante séculos a Igreja Católica, vencendo a dificuldade dos bárbaros, vencendo a dificuldade dos vikings, vencendo a dificuldade, não é, da decadência moral que veio depois da peste negra, durante séculos e séculos e séculos a Igreja Católica ensinou para as pessoas o seguinte: olha só, vejam aqui, eis aí o inimigo contra o qual todas essas forças lutam. Vamos entender agora a raiz. A raiz. A Igreja Católica ensinou uma coisa muito importante que você precisa ver. E continua ensinando. E é a única instituição no mundo que ensina isso. Existe um certo e um errado que foi escrito por Deus no ser das próprias coisas. Essa frase parece simples, vamos entendê-la. Porque talvez você não tenha entendido. Existe um certo e um errado que foi escrito por Deus. E esse escrito por Deus não está escrito na Bíblia. Atenção, nada contra a Bíblia, pelo amor de Deus. Mas aqui você vê a diferença entre os católicos e os evangélicos. Se tiver algum evangélico aqui, pelo amor de Deus, eu não quero brigar com você, você é nosso aliado. Mas eu quero que você entenda que existe uma diferença. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus apóstolos 2000 anos atrás que convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E por isso São Pedro enfrentou as autoridades da época. E por isso os cristãos começaram a enfrentar o poder da autoridade romana. E com isso foi criada a liberdade dos seres humanos como reconhecimento civil. Ao longo de séculos de batalhas, finalmente, quando foi instaurada a cristandade na Idade Média, estava sólido no coração das pessoas, da humanidade, no Ocidente inteiro, estava sólida uma verdade. E a verdade é a seguinte: o certo e o errado, quem fez não foi César. Não é a autoridade do governo. Não é o poder temporal. Não é o rei quem diz o que é certo e o que é errado. Não é o rei que diz o que é moral ou imoral. Existe um poder maior. Um poder superior que diz o certo e o errado, e esse poder é Deus. E esse certo e errado não está necessariamente escrito na Bíblia. Atenção! Está escrito na lei natural. Porque os 10 mandamentos que estão lá na Bíblia, estão lá na Bíblia para nos ajudar. Mas se você pegasse os 10 mandamentos e tirasse da Bíblia, eles continuariam a ser verdade, porque eles estão escritos nas coisas. Os 10 mandamentos estão escritos no ser das coisas. E isto limita tremendamente o poder das autoridades civis, o poder dos impérios, o poder dos ditadores totalitários. Por quê? Porque de repente você tem um império como o Império Romano. O Império Romano, gente, tinha um projeto totalitário. Eles queriam mandar em tudo, inclusive na religião, no que você pensa, no certo e no errado. E porque os cristãos não aceitavam esse poder, os cristãos rezavam pelo imperador. Os cristãos obedeciam o imperador. Mas chegava uma hora que o imperador dizia: venha cá, cristão, para você receber o seu certificado de bom cidadão, você vai ter que agora pegar um punhado de incenso. Olha só, era isso que o cristão tinha que fazer
para receber uma carta de credibilidade dentro do império. Tem lá uma estátua do imperador. Na frente da estátua do imperador tinha um fogareiro de brasa. O cristão só tinha que pegar um punhado de incenso, jogar no fogareiro e pronto. Se livrava da morte. Porque ele estava pegando o incenso e queimando diante de um homem e dizendo: César é Deus. Milhões de cristãos se recusaram a fazer isso e por isso milhares e milhares de cristãos foram levados à arena do circo para ser devorado pelas feras. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus pronunciou essa frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava inventando a desobediência civil. Jesus estava inventando a desobediência civil. Jesus estava dizendo: nós somos livres diante do poder temporal. Pode o imperador que for, o rei que for, o presidente que for, seja ele Hitler, ou seja ele Stalin, Mao Tse-tung ou o que for, não obedecerei a um poder que vai contra o poder de Deus. Vocês estão entendendo isto daqui, gente, que nós estamos acostumados? Isto é uma novidade na história da humanidade. Está claro isso para vocês? Antes, todos os povos, de todas as culturas, de todos os lugares da terra, o poder do cacique estava sempre aliado ao poder do pajé. O poder do imperador estava aliado ao poder dos sacerdotes dos templos da cultura romana. Você, agora, com Jesus Cristo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César nós devemos dar o respeito, a obediência das leis, sermos cidadãos ordeiros, e não havia cidadãos mais exemplares, não havia cidadãos mais ordeiros do que os cristãos, que eram odiados exatamente porque eram muito bons. E, no entanto, o poder do império se voltou contra os cristãos. Muito bem. Levou séculos e séculos e séculos para, no meio da invasão dos bárbaros, no meio das invasões dos vikings, no meio da peste negra que matou um terço da população europeia, no meio dessa confusão toda, o poder evangelizador da igreja, vamos usar uma outra palavra para você entender melhor, se você não é cristão, o poder educador da igreja foi educando as pessoas e salvando as pessoas, foi libertando os corações. Você é livre, seja um súdito, seja vassalo do seu senhor feudal, seja obediente ao seu patrão, mas essa obediência tem limite. Se ele transpassar, se ele ultrapassar a regra, você derrame seu sangue, mas não obedeça. Está claro isso? Pois bem, é este o inimigo dessa ideologia que está aí. Este é o inimigo que eles querem acabar. Eles querem, através de uma manipulação de jogos linguísticos, de manipulação mental, eles querem que fique tudo relativo e tudo indiferente. Não existe mais certo e errado. Se você disser, me desculpem a crueza, eu preciso falar as coisas claras, porque assim, se a gente fica muito acadêmico, assim as pessoas não entendem. Tá? Me desculpem aqui. Né? É muito... Eu me sinto mal de falar e você vai se sentir mal de ouvir, mas paciência, eu vou falar. Se você disser para uma pessoa
que um pênis foi feito para uma vagina, e quando o pênis se une com a vagina, nascem crianças, você está oprimindo. Você está sendo opressor. Se você dizer que existe uma lei no ser destas coisas, me desculpe, nós chegamos a essas obviedades loucas. Chegamos a esse nível. O que é que eles querem? Eles querem relativizar tudo. Eles querem relativizar tudo, porque se eles relativizarem tudo, o que é que resultará disto? Se não tem lei, se os órgãos genitais que foram feitos para a reprodução pelo Criador, se o Criador de todas as coisas, Deus, colocou uma ordem no ser deste órgão genital chamado pênis, no ser deste órgão genital chamado vagina, e se aquilo encaixa como uma chave se encaixa na fechadura perfeitamente, se o negócio funciona, você diz que existe uma inteligência que obriga que aquela chave seja feita para aquela fechadura, você é um opressor. Mas se você diz que qualquer chave serve para qualquer fechadura, e que o que interessa é simplesmente as pessoas serem livres para fazer o que quiserem, porque não existe mais lei, o que é que resulta disso? O caos. Ora, se tem o caos, qualquer um sabe, se nós vamos viver socialmente, e existe um caos, nós precisamos escolher um carinha poderoso entre nós, e dar a ele o poder de colocar a ordem. Está claro isso? Nós precisamos de ordem social, sim ou não? Se não existem leis nas coisas, e tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo, tudo é relativo, nós precisamos escolher um salvador, um carinha que a gente dê bem poder a ele, mas bastante, muitão de bastantão. A gente dê bastante poder, por que a gente dê bastante poder para ele? Porque ele vai pôr a ordem. Vejam, gente, o que eu estou dizendo aqui, tá? Já é o resultado final da longa marcha da vaca para o brejo, mas eu quero que você já... Eu não gosto, tem gente que gosta de fazer palestra como se fosse um thriller, uma narrativa de suspense, né? E aí você, nossa, como que ele vai terminar? Como que ele vai terminar? Como que ele vai terminar? Eu não gosto de thriller. Eu já digo o resultado final. Agora depois vamos acompanhar na lógica para você ver se é isso ou se não é isso. Ok? Mas o que eu quero dizer é que há 500 anos atrás começou a experiência de um grupo de pessoas que quis se ver livre de um poder educacional. Eu quero que você enxergue que nós não estamos falando, não venha com gritinhos histéricos de o Estado é laico. Esquece a palavra religião, vamos colocar uma outra coisa. Um poder educacional. Porque a igreja é isso, ela é um poder educacional. Um poder educacional que ensinava às pessoas que existe uma lei, uma ordem inscrita no ser das coisas e que é necessário obedecer a esta ordem que foi colocada lá por uma inteligência superior. Uma vez que você faz isso, quem vai ser César? Quem vai ser o imperador? Quem vão ser os políticos? Vão ser pessoas que vão por ordem o quê? Não, eles vão decidir como é que a gente vai fazer com o esgoto, com a água, com a luz, entendeu? Como é que a gente vai fazer para manter a ordem social, segurança pública. Eles vão decidir as coisinhas assim, né? Simples, do dia a dia, vão resolver problema. Político está aí para isso, para resolver problema, só isso. Eles não estão aí para criar o céu e a terra. Mas se você não tem um Deus criador e não tem uma lei nas coisas, você precisa fazer um Deus. Olhem para a história da humanidade e vocês verão que foi isso. Stalin,
Foi isso Mao Tse-tung. Foi isso Hitler. Foram isso todos os grandes ditadores. Eles foram os senhores do bem e do mal. Porque uma vez que você ensina para as pessoas, e é isso que desgraçadamente se ensina nas nossas escolas. Uma vez que você ensina para as pessoas, e é isso que desgraçadamente se ensina nas nossas faculdades. Uma vez que você ensina para as pessoas que não existe bem e que não existe mal, e as pessoas estão livres, né, do bem e do mal, então nós vamos ter que eleger um cara para pôr ordem nessa bagunça. E nós vamos dar a ele o poder da vida e da morte. O poder de decidir quem irá viver e quem irá morrer. Era assim que César fazia na arena do Coliseu de Roma. Esse gesto que nós conhecemos aqui, legal, polegar para cima, ou polegar para baixo, esse era o gesto do imperador para decidir se a pessoa vivia ou se a pessoa morria, no fim de um combate de gladiadores. Terminou o combate, o gladiador, com a espada na jugular do adversário, olhava para a tribuna do imperador. E o imperador, então, com o polegar neutro, decidia a vida ou a morte. Parece que esses grandes ideólogos atualmente, eles são grandes sábios, que estão libertando os nossos filhos de uma ética opressora, esta ética burguesa, tacanha, opressora dos cristãos. Vamos libertá-los, se liberte, se liberte. Se liberte desses preconceitos. Nós somos, né? Aí eles contam a historinha de Nietzsche, né? Eles contam, nossa, como os nossos professores ateus e materialistas nas faculdades, eles exultam de alegria contando, né? O projeto de Nietzsche. Also sprach Zarathustra, assim falou Zarathustra. Então havia um homem que era um camelo. Quem é o camelo? Você, católico, protestante, cristão, que está oprimido por essa moral cristã de 2000 anos. É o homem que é o camelo. E então tem que nascer dali o leão que ruge e que destrói tudo para se libertar. Terceira fase, nasce então a criança, o ser humano livre, o Übermensch, o super-homem, que é a nossa tradução portuguesa, supra-homem, supra-humano, o Übermensch. Meus irmãos, isto é conversa para boi dormir. Isto é doce na boca da criança, para a criança deixar você roubar o que interessa. Então, vamos contar a história. Vamos contar como que nós estamos, quais são os mecanismos que as pessoas estão usando para fazer isso. 500 anos atrás. 500 anos atrás começou uma coisa chamada poder financeiro, como nós o conhecemos hoje. Eles começaram, eu não vou entrar em detalhes, eles começaram se concentrando, vamos lá, começaram se concentrando lá na Holanda. Então, o sistema financeiro, como nós o conhecemos hoje, de bancos que começaram a inventar o papel moeda e produzir moeda, etc e tal, isso e aquilo, empréstimos, o sistema financeiro como nós o temos hoje, ele, no fundo, de forma bastante primitiva, começou lá na Holanda. Por que é que terminou na Holanda? Não me obriguem a contar essa história, porque a gente vai ter que começar 300 anos antes, já falei.
Vamos começar do meio da história, na Holanda. Esses senhores holandeses olharam lá do outro lado do mar e viram uma ilha. Essa ilha chama-se Inglaterra. Não é? Que, como diria Castro Alves, a Inglaterra é um navio que Deus na Mancha ancorou. Então estava lá, do outro lado do Canal da Mancha, esse navio chamado Inglaterra. Eles viram um negócio estranho acontecendo na Inglaterra, lá no século XVI, 500 anos atrás. Um rapaz chamado Henrique VIII queria casar de novo. Mas acontece que tinha um cara chato, chamado Papa. Veja, eu não vou entrar aqui na discussão da história se esses papas eram virtuosos ou não eram virtuosos, que eu não estou aqui num processo de canonização de papa. Tá? Os papas do século XVI, sem querer generalizar demais, porque tem um São Pio V, né? Mas os papas do século XVI, na sua maioria, ou eram imorais ou tinham se convertido da imoralidade. Tá? Ok? Era gente com... Assim, só para pegar um exemplo, quem era o Papa quando o Brasil foi descoberto? Um rapaz chamado Alexandre Borja, que tomou de Rodrigo Borja, que tomou o nome de Alexandre VI, que no momento de fraqueza teve 12 filhos. Não, mas não se preocupe, não foi com uma mulher só. Contraiu a AIDS da época, que era a sífilis, uma doença que tinha sido trazida das Américas, não é? Era a AIDS da época, contraiu sífilis, mas não chegou a morrer de sífilis. Ficou somente com as marcas da sífilis no rosto, e por isso ele gostava de bailes de máscara, onde ele podia cobrir seu rosto com a máscara, mas terminou morrendo de malária. Porque naquela época havia malária em Roma. Você acha que é só no Mato Grosso que tem malária, né? Bom, vamos lá. Então, eu quero que você entenda aqui que eu não estou defendendo a moralidade das pessoas que sentaram na cátedra de São Pedro. Está claro isso para você? Está claro para você que teve muito homem safado que sentou no trono papal? Está claro isso? Muito bem. Então, só para parar com a irritaçãozinha do pessoal que acha que eu estou canonizando todos os papas. Se Alexandre VI aparecesse aqui na minha frente, eu beijaria a mão dele e chamaria ele de Santo Padre, tá bom? Por quê? Porque eu creio no que ele é, embora não aprove a vida que ele tem. Está claro isso para você? Essa é a fé católica. Se você não conhece a fé católica, bem-vindo à Igreja Católica. Nós católicos não nos escandalizamos com isso daí. Nós lamentamos quando vemos um papa com a vida imoral, um bispo com a vida imoral, um padre com a vida imoral. Nós lamentamos, mas não nos escandalizamos. Sabe por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, quando fundou a igreja, o negócio já começou com Judas, gente. Vamos lembrar que Judas não era padre, Judas não era bispo, Judas não era cardeal, Judas era mais, Judas era apóstolo, ordenado pelo próprio Cristo Senhor. Depois de Judas, o resto é café pequeno. Então, não tem novidade. Depois de Judas. Mas nem por isso a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé católica vacilou. Com Alexandre VI, a fé católica continuou de pé. Está claro isso? Fecha parênteses. Então, do outro lado lá do Canal da Mancha, tinha um navio chamado Inglaterra. Estava lá em Inglaterra um carinha chamado Henrique VIII, que queria se casar. Porque ele queria um herdeiro legítimo, um homem. E tinha nascido uma mulher, né? Pronto, lá vai ele e inventa nulidade matrimonial. Ele queria divorciar e inventou. Lá ele fez umas leituras da Bíblia, lá e inventou uma cavilação, uma história para justificar o divórcio dele. O Papa, não estou canonizando o Papa que fez isso, pode ser um safado quanto for pessoalmente,
O Papa chegou e disse, o senhor me desculpa, safadeza é uma coisa, imoralidade é outra. O que mudar a lei, o senhor quer viver a safadeza, viva, mas não queira que eu mude a lei, eu não vou mudar a lei, né? É mais ou menos como Clodovil, né? Elegeram Clodovil, homossexual, para ser deputado. Achavam que ele ia ser um cara para defender a causa gay, né? Aí o Clodovil declara, não, safadeza não. Você vai para a cama com quem você quiser, agora esse negócio de casamento gay, não, isso é safadeza. As palavras são dele, tá? Não são minhas. É do Clodovil, eu só estou repetindo. Bom. Então, gente, o Papa disse a Henrique VIII, rei da Inglaterra, o senhor não pode casar de novo, porque casamento é uma vez só e até que a morte o separe, não tem divórcio. Ah, mas eu quero ser feliz. Não tem esse negócio. Casou, pense bem antes de casar. Casou, é até que morre. Está entendendo? A rainha, sua esposa, está viva, você aguente firme, é assim mesmo. Regra do jogo. Acontece que ele não aceitou a regra do jogo, ele quis mudar as regras. Ele é como essas crianças birrentas, entendeu? Que está jogando futebol, só pode tocar na bola com o pé. Aí ele pega com a mão, aí diz, falta! Não, agora eu mudei a regra, agora é handball. Está entendendo? Ele muda a regra no meio do jogo, não dá, assim não dá. Então, o nosso amigo Henrique VIII, para que ele pudesse se casar de novo, mudou as regras e fez um cisma com Roma. Disse, seu Papa, eu não obedeço mais o senhor. Vejam esse pequeno detalhe, onde a pessoa começa a mudar a regra que está na natureza das coisas, com uma interpretação, um jogo linguístico, um negócio, uma justificativa cavilosa, etc, etc. Ora, é evidente que uma nação católica inteira não ia aceitar aquele negócio. Então, o que aconteceu? O rei reuniu o parlamento. O parlamento chegou e disse, a gente aceita que você case de novo, mas tem o seguinte, você vai ter que ceder um pouco do seu poder para nós. O parlamento ele era reunido só esporadicamente, o rei convocava o parlamento quando ele tinha que passar algumas leis especiais, principalmente quando era questão de imposto. Então ele convocava o parlamento, depois que decidiam aquilo lá, dissolvia-se o parlamento, todo mundo voltava para casa. O parlamento na Inglaterra chegou para Henrique VIII e disse assim, agora é para sempre, nós vamos ficar aqui, nós vamos ficar no seu pé, chulé. E então o rei começou a ceder poder para o parlamento. Do outro lado do Canal da Mancha, na Europa, os banqueiros da Holanda viram o que estava acontecendo na Inglaterra e disseram, pô, meu, véi, é uma ocasião. Olha lá, rei a gente não compra, mas lorde do parlamento a gente compra. E começaram a emprestar dinheiro para os lordes da corte de Henrique VIII. E foi inventado o mensalão. Para fazer de uma longa história, uma história curta, uma história curta, não vou entrar nos detalhes porque nós perderíamos a tarde inteira nesses detalhes. 1 século e meio depois, o parlamento estava todo endividado com os banqueiros holandeses, quando uma série de eventos, o rei quis retomar o controle, não é? E, ainda por cima, era um rei
que parecia que era criptocatólico, que queria restaurar o catolicismo e voltar a entregar o poder ao Papa, o poder de educar o povo. O pessoal do outro lado, na Holanda, chegou e disse, não, pode parar. Pegaram os navios, atracaram na Inglaterra e colocaram no lugar do rei da Inglaterra um rei holandês, Guilherme de Orange, um rei holandês. Mas como que esse parlamento, como que esses lordes da Inglaterra aceitaram que viesse um rei protestante da Holanda para garantir que o rei continuaria protestante fora da alçada do governo, do ensinamento papal? Como é que esses lordes aceitaram que esses estrangeiros, que um sujeito que não falava inglês, ele não falava inglês, fosse rei, reina sobre nós? Parece o Antigo Testamento, né? Todas as árvores foram convidadas para ser rei, escolheram o espinheiro, reina sobre nós o espinheiro. Como? Porque toda a corte inglesa estava endividada com os banqueiros da Holanda. Podem olhar nos livros de economia. O primeiro ato desse novo rei foi criar uma instituição chamada Bank of England, o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra, você acha que é uma instituição do Estado, né? Não. O Banco da Inglaterra é uma instituição privada. Ela teve na sua fundação 12 proprietários secretos, cujos nomes, desde o estatuto da fundação, devem permanecer escondidos, e até hoje ninguém sabe quem eram essas 12 pessoas do Banco da Inglaterra, que começaram a imprimir dinheiro. Por que a Inglaterra não adotou o euro? Fala para mim. Eles começaram a imprimir dinheiro e essa foi a causa de uma realidade chamada Revolução Industrial. É uma das tantas causas e é a principal. Por quê? Porque a Inglaterra começou a fazer o seguinte, eles eram banqueiros, lembra? Banqueiro sabe em quem investir. Você já recebeu aquela ligaçãozinha, tipo assim, eu gostaria de falar com o senhor Paulo Ricardo. Aqui é o Paulo Ricardo. Aqui é do Banco Fulano de Tal. Devido ao seu excelente relacionamento conosco, nós gostaríamos de oferecer ao senhor a nossa linha de produtos. O que é que vocês querem oferecer para mim? Dinheiro. O senhor não quer comprar alguma coisa? O senhor não quer comprar um carro? A gente dá o dinheiro para o senhor compra o carro, e já que nós somos legais, o senhor trabalha e dá um carro de presente para nós também. Empréstimo é isso. Empréstimo é isso, gente. Empréstimo é você pegar o carro por antecipação, e já que o pessoal do banco é legal, você compra um carro para eles também, ó. Faça as contas, porque é isso que você faz. Você paga 2 carros. Só tem um na sua garagem, mas você está pagando 2. Como é que aconteceu a Revolução Industrial? O pessoal legal do banco, Bank of England, eles chegaram, uma pessoa chegava e dizia assim, ó, seguinte, eu queria fazer uma máquina a vapor. Quanto que você precisa para máquina a vapor? Eu preciso de 1 milhão. Aí eu olho lá no caixa do banco e não tem 1 milhão. E agora? Ah, imprime dinheiro para ele. Como assim? Nós temos a máquina. Vai dar inflação. Não.
Isso que os marxistas não entendem. Dinheiro não é um bolo... Riqueza não é um bolo que você divide. Riqueza é uma coisa que você produz. O marxista é tonto, eles acham que riqueza é um bolo. Se a sua fatia é maior do que a minha, é porque você roubou de mim. Não, meu filho, riqueza é um forno onde você produz o bolo. Você produz riqueza. Os caras do banco davam 1 milhão na mão do empresário. O empresário fazia máquina a vapor, pagava 2 milhões para o banco e com aquela máquina a vapor ele produzia 20 milhões em riqueza. Pode olhar na época da Revolução Industrial, o que havia na Inglaterra era deflação, não inflação, deflação. Deflação. Por quê? Porque além de você pegar 1 milhão emprestado, pagar 2 para o banco, você ainda pegava os 18 que sobraram da riqueza que você produzia e ainda depositava no banco do cara para ele poder emprestar para mais gente. Ótimo. Funcionou. Estamos ganhando, dinheiro. E aí? Bom, aí nós precisamos agora exportar isso aí, porque acontece o seguinte, o mercado aqui na Inglaterra é limitado. Vamos exportar. Fazendo de uma longa história, uma história curta, Revolução Francesa, exportação do sistema financeiro para o mundo inteiro. Mas para que isso aconteça, gente, nós precisamos colocar todo mundo para trabalhar, porque todo mundo precisa emprestar dinheiro. Vejam, Padre Paulo, o senhor está dizendo que o mal é o capital. O mal são os capitalistas. O senhor está dando razão para os marxistas, para os proletários, para os trabalhadores, para o PT. O senhor está dizendo que o PT está certo. Eu estou dizendo não. Por quê? Porque eu não estou falando, até agora eu não falei de capitalista. Gente, quem são os capitalistas? Os capitalistas são os empresários. Está claro isso para vocês? Pega o Capital de Marx, ele analisa os detentores dos meios de produção, que são os capitalistas para ele, sim ou não? Os capitalistas, hoje a gente chama esses caras de empresariado. Está claro isso? E proletário, a gente chama esse pessoal hoje em dia de trabalhador. Está claro isso? O empresariado criou uma ideologia chamada capitalismo. Os trabalhadores, não foram eles quem criaram, mas tem alguém usando eles para uma ideologia chamada marxismo. E existe uma mão invisível que alimenta e financia estas duas ideologias e que vive da guerra entre essas duas ideologias. Essa mão invisível chama-se sistema financeiro. Uma das coisas que as pessoas não entendem, por que é que o sistema financeiro internacional, ao mesmo tempo que dava dinheiro para o governo americano, dava dinheiro também para o governo soviético. A Revolução Russa de 1917 foi financiada pelo sistema bancário. Gente, isso não é teoria da conspiração. Está mais do que comprovado. Eu não estou falando nem mal do capitalismo e nem bem do capitalismo. Eu não estou falando nem mal do marxismo, nem bem do marxismo. Não entrei nesse assunto ainda.
Eu estou falando de uma mão invisível que você não enxerga, que é o sistema financeiro. Que vivem de briga, que vivem de guerra. Numa guerra, eles financiam os dois lados, não um lado, os dois. Eles financiam os dois lados porque um lado vai ganhar. E quando o lado que ganhar, ele vai fazer o lado perdedor trabalhar para pagar a dívida e o lado ganhador trabalhar para pagar a dívida, porque os dois vão pagar. Para esta mão invisível, tanto faz que quem esteja no trono seja Obama ou Trump, Lula ou FHC. É por isso que a gente muda o governo e não muda os nossos problemas. Os problemas continuam os mesmos. Até agora não falei de família, de aborto, de nada disso. Eu estou fazendo aqui uma história. Estou narrando a longa vaca da marcha da vaca para o brejo. Calma, nós temos uma tarde inteira. Eu estou descrevendo. Se alguém duvidar dessa história que eu estou contando até agora, por favor, pegue os livros de história da economia. Eu ainda não entrei em assunto de vida e de família. Estou descrevendo um fenômeno. E qual é o fenômeno que eu estou descrevendo até agora? O fenômeno que eu estou descrevendo até agora é que até o século XVI, a Igreja Católica proibia uma coisa chamada usura. A partir do século XVI, com a Reforma Protestante, começou uma situação chamada sistema financeiro. E esse sistema financeiro produziu uma realidade chamada Revolução Industrial. E para exportar essa Revolução Industrial, era necessário que essa revolução fosse para o outro lado. Gente, você vai dizer assim, padre, quer dizer o seguinte, quer dizer que existe um escritório em algum lugar do mundo, onde eles estão planejando tudo? Resposta, não. Não tem escritório em lugar no mundo que estão planejando isso. As decisões, gente, vão sendo tomadas aos poucos, conforme as necessidades. As coisas funcionam e não funcionam. Vocês não pensem que eles são oniscientes, eles sabem em que vai dar tudo isso. Não. Você veja, por exemplo, você pega lá, a primeira vez que eles fizeram a Revolução, um século antes da Revolução Francesa, houve na Inglaterra uma revolução em que eles fizeram, igualzinho, fizeram na França, decapitaram o rei e instauraram a República de Cromwell. Só que aquilo virou um caos, uma baderna tal, que eles disseram, não, traz um rei de volta. Aí trouxeram um rei de volta, aí deu toda aquela historinha novamente, e trouxeram finalmente, tempos depois, um cara lá da Holanda. Pôs a ordem de volta. Parece que tudo voltou ao normal, mas não voltou ao normal. Por quê? Porque o rei já não era mais o rei de antigamente. Aí eles quiseram exportar isso. Exportaram isso através de uma série de engenharias ideológicas, entre os quais entra o quê? O iluminismo, a maçonaria, a Feira do Livro, uma série de coisas que funcionaram lá na França, naquela época. Não estou dizendo que continua tudo a mesma coisa hoje, não. Maçonaria não está com essa bola toda, calma lá. Mas estou dizendo que naquela época lá na França foi isso. Lá, só acontece o seguinte, novamente, decapitaram o rei, etc. Veio o quê? Veio o terror. E com o terror, até mesmo os próprios revolucionários foram decapitados. E deu errado outra vez. Vamos lá, põe ordem na casa. Chama Napoleão. Vocês entenderam como é que a coisa vai funcionando? É por erro e acerto. Erramos na dose. Traz de volta o rei. Erramos na dose. Põe Napoleão. Foram eles que impuseram Napoleão? Resposta, gente, não.
as coisas vão acontecendo, as pessoas são livres. Só que acontece o seguinte, se você é um braço invisível, que age por trás das coisas, cuja sua única finalidade, sem escrúpulos morais, sem certo e sem errado, é simplesmente você aumentar o seu poder financeiro, ninguém presta atenção em você. Ninguém presta atenção em você. E assim foram crescendo as coisas até que chegamos ao século XX. Vejam que eu estou resumindo essa história, ó. Olha o salto triplo mortal. Eu estou pulando da Revolução Francesa para o século XX. Até que nós chegamos ao século XX e de repente você se depara com um fenômeno. Marx tinha previsto: a opressão sobre os trabalhadores vai ser tamanha que o negócio vai explodir, vai ser uma panela de pressão e vai ser uma revolução mundial. Passa tempo, a revolução não acontece. E agora? Por quê? Porque o sistema se adapta. O sistema se adaptou e agora os próprios proletários, os trabalhadores, são sócios das empresas. Você abre uma bolsa de valores e o trabalhador ele se torna sócio da empresa, ele é acionário da própria empresa dele, ele vai ganhando. Existe a história, você vê também que o trabalhador, ele não é somente trabalhador, o pessoal foi descobrindo, cara, o trabalhador também é mercado. Se ele ganhar, ele trabalha, ele compra. O trabalhador também pode emprestar dinheiro. A gente abre uma linha de crédito para o trabalhador. Não tem só o grande empresário que empresta, agora o pequeno também empresta. Vão emprestar. De repente, eis se não quando, lá no meado do século XX, eles notaram o seguinte: mas escuta, por que metade da população mundial não está trabalhando para a gente, emprestando dinheiro? Que metade? Aquela metade lá. Só quem está trabalhando é homem. A outra metade da população mundial, chamada mulher, está ociosa em casa cuidando dos filhos. Dona de casa não empresta dinheiro, ela não tem cabeça empresarial, ela não quer fazer dívida. Ela não vai trabalhar para nós. Nós vamos ter que libertar a mulher. Eles não precisam inventar essas ideologias. Eu quero que vocês entendam o seguinte: onde é que eles foram arrumar, onde é que o sistema financeiro foi arrumar uma ideologia para fazer com que a mulher começasse a não querer ficar em casa, a não querer ter filhos, para poder trabalhar mais e emprestar mais dinheiro deles? Onde foi que eles arranjaram essa ideologia? Gente, é uma mixórdia de ideologias, é uma mistura de ideologias. Mas hoje, a principal delas, a principal ideologia que está a serviço, né, da escravidão da mulher, chama-se marxismo. As feministas marxistas, né, fala para as feministas que estão lá no Congresso Nacional, gente, digam para Judith Butler, já ouviu falar de Judith Butler? Ideóloga da ideologia do gênero, que estava aqui no Brasil esses dias, não sei se ainda está. Não chegou ainda? Ela está para chegar. Está para chegar. Eu não estou seguindo a agenda da Butler. Ela não passou o WhatsApp para mim para dizer que tinha chegado. Gente, digam para Judith Butler que ela está sendo manipulada. Diga para as feministas: vocês estão sendo manipuladas. Vocês acham que estão servindo a mulher. Vocês acham que estão servindo aos seres humanos, libertando-as da escravidão do gênero.
o que está acontecendo com a humanidade. A partir do momento que o sistema financeiro tornou-se a mão invisível, que quer tudo governar, é o seguinte: a humanidade está se transformando numa grande empresa. Só que isso fica feio dizer desse jeito. Vamos dizer o que está acontecendo. E com isso eu vou fazer esse pequeno resumo e aí nós damos um intervalo para você entender as coisas. Vamos lá. Você está aí. Vamos pegar uma família há 50 anos atrás. Como que eram as famílias há 50 anos atrás? Vamos ver. Quem aqui tem o pai ou a mãe que teve mais ou menos 10 irmãos? Levanta a mão. Muito bem. Eu quero... Continua com a mão erguida. Eu quero que você olhe ao redor a quantidade enorme de pessoas cujo pai ou a mãe tinha mais ou menos 10 filhos. Deu para entender que mais ou menos 10 filhos não era uma coisa rara? Deu para entender isso? E eu vou contar uma coisa mais assim, assustadora. As pessoas viviam e eram felizes, tá? Pegue uma família há 50 anos atrás. Aí você chega e diz para aquela família que tem mais ou menos 10 filhos, marido e mulher, e diz assim para ele com essa cara de lata que eu vou dizer agora: ô, meu irmão, eu preciso transformar sua família numa empresa, de tal forma que seus filhos possam ser demitidos, sua mulher, você, todo mundo contratado conforme a competência, porque deixou de ter vínculo familiar, não tem mais pai, não tem mais mãe, tudo é reciclável, tudo é STEP, tudo pode ser transformado em vínculo de interesse empresarial. Se eu disser isso para um sujeito há 50 anos atrás, você acha que ele vai aceitar? Não. Evidente que não. Você tem que inventar uma ideologia. Você tem que inventar uma mentira. Onde? O que é uma ideologia? É uma mentira onde os objetivos reais nunca são os objetivos declarados. Hoje, qual é a ideologia da moda? Eles dizem assim: não, nós temos que nos abrir as várias formas de família. Nós não somos contra a família, nós somos a favor da família, só que nós não podemos ficar nessa mesmice. Existem várias formas de família. Tem família com um pai, duas mães, tem um com dois pais, duas mães, né? A ideologia de gênero, ela é para proteger as pessoas desse preconceito horrível. As pessoas têm o direito de ser felizes, elas têm o direito de ter a família que elas quiserem. Soa melhor assim, não soa? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá. O que é uma família? A família é um grupo primário. Um grupo primário é um grupo seguinte: meu pai é meu pai mesmo depois de morto, sim ou não? A pessoa é estável, é para sempre. O que é uma empresa? A empresa é um grupo secundário. O empregado não está trabalhando, não tem problema, ele só é um CPF, demite e contrata outro, sim ou não? No grupo secundário você é um número. No grupo primário você é família, você é insubstituível. Como que nós vamos fazer para que a família vire uma empresa? Porque somente quando a família for empresa, eles vão pensar somente em correr atrás do ganho, do financiamento para trabalhar para nós. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, primeiro vínculo mais fácil de dissolver: casamento. Ótimo. Antigamente, o esposo e a esposa era para sempre, sim ou não? Agora é um CPF. Você contrata esse
Cansou? Troca. Hoje não precisa mais nem trocar. Você não tem mais nem esposo e esposa. Você tem um namorido. Não tem mais marido. Tem um namorido. Tem um ficante. Tem amizade colorida. Hoje eu estou com mulher, mas amanhã fiquei entediado, eu vou com homem. Onde é que está aquele vínculo permanente e eterno? Sumiu. Desapareceu. Opa, demos um passo. Companheiro de cama virou CPF. Vamos dar mais um passo. Filho. Não, mas filho é para sempre. Sim, mas se eu não vi o rosto do filho, não tem problema. Aborta. Filho é descartável. Por quê? Porque se eu tiver muito filho em casa, vai dar trabalho em casa e eu não vou poder trabalhar fora. E se eu não trabalho fora, eu não pego financiamento. Se eu não pego financiamento, eu não fico endividado. Se eu não estou endividado, eu não estou trabalhando para a mão invisível. Está claro? Filho. Eu estou simplificando as coisas para vocês. Vocês estão entendendo que isso aqui eu estou apresentando para vocês uma simplificação grosseira. Mas eu quero que você entenda a lógica. E o mundo, de repente, vai ficando com mais sentido. Pergunto, as pessoas sabem disso? Não. Não. As pessoas não sabem disso. As pessoas acham que estão prestando um serviço para a humanidade. Aquele artista que, na exposição do Queer Museu, pegou os símbolos sagrados da Igreja Católica e profanou, ele acha que está livrando a humanidade do poder opressor mental da Igreja Católica, que a Igreja Católica, ela oprime a mente das pessoas. Eu preciso quebrar, desacralizar, profanar, colocar pelo avesso, porque aí na mente, aquilo foi feito para levar crianças de escola. Porque quando as crianças vão lá, aí elas estão sendo educadas para se livrar desse poder opressor. Agora eu pergunto, esse artista, ele sabe que ele é um trouxa e que ele está servindo ao serviço financeiro, ao sistema financeiro? Ele não sabe, provavelmente, eu não conheço a biografia dele, provavelmente ele tem ideias marxistas na cabeça, nunca ele trabalharia para o sistema financeiro, mas ele está trabalhando. Porque ele está destruindo os vínculos familiares e transformando as famílias em empresas. E quanto mais as pessoas se sentem livres da opressão, livres das cadeias, das correntes, desse cristianismo burguês, dessa moral burguesa, dessa sociedade opressora, mais acorrentadas elas estão como escravos, que não fazem outra coisa a não ser correr atrás de dinheiro para pagar suas dívidas. É o que está acontecendo com nossas famílias. Nossas famílias estão virando empresa. Antigamente, se você tinha uma discussão em casa, você sentava para dialogar. Agora tudo termina em BO, sim ou não? Um problema de família termina na delegacia. Por quê? Porque sua família virou empresa. Um pai morre, uma mãe morre, acabou. Quando começou, se você abrir a partilha dos bens, meu irmãozinho, diga adeus à sua família. Não estou dizendo que não é para fazer a partilha, mas eu estou te dizendo que os casos terríveis são cada vez mais frequentes, sim ou não? Filho é descartável, tem que abortar. Pai e mãe é descartável, eutanásia. Por que é que agora se está defendendo na Europa a eutanásia em todos os lugares possíveis e imagináveis, onde isso daí poderia ser moda e começar a virar lei?
é onde? Holanda. Os velhinhos da Holanda, eles, quando tem alguma doença, eles correm para a Bélgica e se internam nos hospitais da Bélgica, porque se o hospital holandês vir que você não é mais um paciente, aspas, viável, empresa, hospital é uma empresa. Já se foi o tempo que o hospital era a Santa Casa de Misericórdia, era o lugar da caridade. É uma empresa. Se o paciente não é mais viável, eutanásia. E eles não perguntam à família. As crianças nas famílias americanas que por acaso tenham valores tradicionais cristãos e criam alguma confusão na escola, na escola são punidas por um processo educacional chamado dessensibilização, onde a criança vai ter que aprender a profanar os valores morais que ela tem como sagrado, para poder aprender a viver socialmente, porque você é um problema social. Nós estamos libertando o seu filho para que ele possa trabalhar para nós, porque a família precisa urgentemente se transformar em empresa. Agora, de repente, faz sentido aquele artista nu no chão. Por quê? Vocês sabem qual é a ideologia que está por trás daquele artista nu no chão, lá no MASP, em São Paulo? A performance dele é a seguinte: ele viu, pega o testemunho dele, ele viu um animal sendo explorado. E para então mostrar para a humanidade que o ser humano vale a mesma coisa que o animal, ele então resolveu dar o corpo dele para ser explorado por experiências durante a sua performance. Então aquilo lá, originalmente, ele não fez para a participação de crianças. Não, essa performance ele já repetiu, já fez em vários lugares. Ele entra nu e o corpo dele é usado como um objeto, é tratado, ele quer que o corpo dele seja tratado como um objeto. Então, ele tem certas habilidades físicas, ele tem uma certa capacidade de contorcionismo, digamos assim, né? Então a pessoa vai, coloca ele de cabeça para baixo, põe a perna para um lado, o braço para o outro, como se ele fosse uma marionete, tratando o corpo dele como objeto. Por quê? Porque afinal, um ser humano vale a mesma coisa que um animal, e o animal vale a mesma coisa que o ser humano. Que imperialismo é esse de achar que o ser humano vale mais do que o animal? Mais descartável do que isso? Empresa. E o que é pior, gente, você está entendendo que essas pessoas acham que estão libertando a humanidade? Você está entendendo isso? Eles acham que estão servindo a humanidade. Estão libertando. Eles acham que estão libertando as mulheres. Pesquisa feita nos Estados Unidos. A maior parte das mulheres está disposta a ganhar menos, desde que ela tenha mais tempo para ficar na sua casa e cuidar dos seus filhos e da sua casa. Mas a ideologia feminista não pode permitir isso, porque isso é uma desigualdade. A mulher não pode ganhar menos do que o homem. Mas a pergunta é: alguém perguntou à natureza feminina, ao coração de mãe das mulheres, se elas por acaso estão mais interessadas em dinheiro do que nos seus filhos? Então nós precisamos fazer uma ideologia de tal forma que as mulheres tenham medo de ter filho. Pergunte às meninas, adolescentes e jovens hoje com 20 e poucos anos de idade. A maioria esmagadora delas, elas têm medo de ter filho. Medo.
Você acha que isso é um processo natural? Gente, tudo isso é ideologia. Então, para que serviu essa minha palestra? Essa minha palestra é para ensinar somente uma ideia básica e fundamental. O mundo no qual nós vivemos hoje parece um mundo louco. Ele não é um mundo louco. Ele é louco porque as causas primeiras da confusão, as causas verdadeiras da confusão estão escondidas. Então, de fato, quando você esconde as causas, aquilo parece uma mágica. Não é? O que é o mágico? O mágico, o ilusionista, em que consiste o ilusionismo? É produzir efeitos escondendo as causas, sim ou não? Mágica é isso, a definição de mágica é essa. Você produz um efeito e a pessoa não enxerga a causa, então ela fica admirada. Saiu um coelho da cartola, mas eu vi a cartola vazia. Não tinha nada na mão dele, de repente apareceu um objeto. Ele está lá segurando, tem uma bola levitando no ar e eu não estou vendo a causa que faz com que aquela bola levite no ar. Eu estou vendo uma mulher levitando no ar e eu não estou vendo a causa. Então aquilo é mágico. Você vê um artista nu no chão de um museu, o outro pintando um macaco na mão de no braço de Nossa Senhora, e o outro pregando hóstias na parede e escrevendo pênis e vagina. E você diz, o mundo está louco. Se você não vê as causas, o mundo está louco. Agora, é evidente que tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês, sem um profundo estudo, tudo isso daqui vai parecer a teoria da conspiração do louco do Padre Paulo Ricardo, porque não tem ninguém dizendo isso. Pô, não tem ninguém dizendo isso, padre. De fato, também não tem ninguém dizendo como é que os mágicos obtêm o resultado deles. E nem por isso você acredita em mágica ou acredita. Você acha que ele tem poderes paranormais? Não, aquilo é truque, sim ou não? Mas é um segredinho daqueles que são admitidos ao pequeno círculo. Então vejam só, estas coisas que eu estou dizendo, porém, não são tão secretas assim como você imagina. O que eu estou dando para você é a chave de leitura. Pesquise. Pesquise e mostre que eu estou errado. Estude. Estude bastante. E demonstre que o Padre Paulo é um louco que está vendo a teoria da conspiração. Por favor, estudem bastante, mas sigam esta linha de pesquisa. O que eu estou colocando aqui para vocês, por enquanto, isso aqui não é objeto de fé, gente. Tá? O que eu estou colocando para vocês aqui, por enquanto, eu não provei e, evidentemente, que nesta tarde não terei condições de provar nos seus detalhes. É até uma coisa meio arriscada o que eu estou fazendo aqui nessa tarde. Porque eu estou dizendo coisas e não estou provando as coisas que eu estou dizendo. Mas eu estou te dando uma linha de pesquisa. Vamos estudar. Vamos pesquisar. Isso daqui não é uma revelação divina. Eu não estou falando para vocês de nada que está no catecismo. Eu não estou falando para vocês de nada que é revelação bíblica, sobrenatural. Você não precisa, isso aqui não é dogma de infalibilidade papal. Eu quero que vocês entendam aqui, o fato de que, vamos lá, eu chego e digo para você, existe um terço no bolso da minha batina. Eu disse isso para você. Isso é objeto de fé? Não. Isso é infalibilidade papal? Não. Isso é um fato, sim ou não? Os fatos ou são ou não são. Eu pego, enfio a mão no bolso e aqui não tem nada. Eu vou, enfio a mão no bolso, aqui não tem nada. Você diz, ahá, mentiroso. É que tem um bolso aqui. Aqui está o terço.
Não, você está mostrando uma bolsa de couro. Sim, mas tem um terço dentro. Pronto, agora você viu o terço. Depois dessa investigação, dessa linha investigativa, você chegou à conclusão de um fato, sim ou não? Precisa ter fé em mim? Não. Gente, olha aqui. Eu acabo de mostrar que tinha um terço no meu bolso. Você agora é incapaz de ter fé nessa informação. Sabe por quê? Porque você viu. Fé é só quando a gente não vê. Então, eu não quero que você tenha fé. Eu quero que você suspeite do que eu estou dizendo. Porque o que está faltando para nós, gente, é estudo. Eu quero que você suspeite de mim. Eu quero que você diga, esse padre está mentindo para mim. Aí você vai, esvazia um bolso, não tem nada. Vai, esvazia outro bolso, não tem nada. Ah, bom, tá vendo? Ele estava mentindo. Procura mais um pouco. Gente, vamos investigar, vamos estudar, porque sem estudo nada disso tem sentido. Isso daqui não é objeto de fé, é de estudo. Eu estou dizendo para vocês, vá investigar. E se tiver, seguindo pela internet, alguma feminista, algum marxista, né? Algum liberal, metacapitalista, que seja, e que abomina o padre Paulo Ricardo, eu convido você a estudar. Vá, mostre que eu estou errado. E você vai ver que você está sendo um trouxa e está trabalhando para os outros para transformar a humanidade em escravos. Apresentamos a problemática. Depois do intervalo, nós iremos ver a solucionática.